Apocalipse, capítulo 13. Eu gostava de partilhar convosco algumas coisas hoje. Eu hoje quero responder a duas perguntas que às vezes são muito comuns para quem lê a Bíblia, para quem estuda a palavra, quem costuma pensar nas coisas que são de cima, como a própria Bíblia assim descreve. São duas perguntas muito comuns virem ao nosso coração. A primeira é: como é que os do Velho Testamento eram salvos? Vocês já alguma vez pensaram nisso? Ora, se no Novo Testamento temos a Nova Aliança e temos o sangue do Cordeiro, temos Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida para chegar até Deus Pai, como é que os do Velho Testamento poderiam alcançar a mesma salvação, ter o mesmo destino, não é? Às vezes as pessoas pensam muito nisto e muito facilmente podemos cair no erro e achar que, por exemplo, a lei salva. E eu quero dizer a vocês que a lei não salva ninguém. A lei só condena. Irmãos, é tão simples quanto isto. Só para nós podermos estabelecer aqui um parâmetro, ok? Você conduz. Há algumas pessoas que não conduzem, ou já conduziram e agora optaram por não conduzir, mas há uma regra 3 simples sobre a condução, que é manter-nos na nossa faixa. E normalmente existem os sinais longitudinais, que são os que estão na estrada, que nos impedem, ou que, teoricamente, nos impedem de passar para o outro lado, que é o traço contínuo, ou até o tracejado, porque o tracejado o que é que diz? Que a minha faixa tem aquela distância, tem aquele espaço, e eu não me convém a passar para o outro lado porque vêm carros no outro sentido. Ora, o que é que eu ganho por cumprir esta regra do código da estrada? Nada. Assim é a lei de Cristo. Eu, por cumprir a lei, eu não ganho nada. Mas se eu falhar a lei do código da estrada, e se eu ultrapassar um automóvel numa estrada que tenha traço contínuo, ou até duplo traço contínuo, e se a polícia observar a situação, eu vou ser multado, certamente. E é até uma contraordenação grave, vou ter menos pontos na carta. Certo? Pronto. Se eu falhar a lei de Cristo, ou a lei que Deus deu ao povo, o que é que me vai acontecer? Eu vou sofrer a penalidade dessa lei. O que é que endurece esta questão? É que no código da estrada eu posso ter feito 20 asneiras antes daquela e eu só vou ser autuado por aquela porque foi a que foi observada. Mas quando eu sou culpado de algo que eu fiz de errado na lei que Deus deu ao povo de Israel, eu sou culpado de todos os artigos. Eu sou culpado de uma lei inteira. E aos que prevaricam desta forma, só havia uma penalidade: morte. Então, quando eu digo que a lei não salva, a lei não salva mesmo. A lei só nos condenava à morte. Pastor, então, mas o sumo sacerdote ia uma vez por ano com o sangue dos animais espargir ao Santo dos Santos, ao lugar da expiação dos pecados, que era no fundo a tampa da Arca da Aliança, onde Deus se sentava, porque a posição em que os querubins estava era como se fosse um trono. Espargíamos ali o sangue e éramos perdoados. Não éramos perdoados. Tínhamos um salvo-conduto por um ano. Se ao fim daquele ano eu não voltasse a sacrificar e não voltasse
a ir adorar a Deus, eu arriscava-me à pena de morte. Não pelo homem, é porque Deus não se esquece. Vocês estão a entender? Agora, a diferença para a nova aliança é que o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário não foi mais por um ano, não foi mais um salvo-conduto, foi uma troca de intervenientes, em que de repente o grande prevaricador deixou de ser eu e passou a ser ele. Ele trocou de lugar comigo e consigo e com as nossas famílias e com as nossas descendências e com todos quantos fizeram dele Senhor e Salvador e o reconheceram na sua vida. E ele, ao morrer na cruz do Calvário por mim e por si, ele pagou o preço que nós teríamos que pagar por sermos prevaricadores contra Deus. Quem é que me está a entender? Agora, então como é que os do Velho Testamento, não é, poderiam ser salvos se não fosse através de Jesus? E às vezes as pessoas dizem-me assim, mas pastor, Jesus não está no Velho Testamento. E eu sou obrigado a dizer-lhes, vocês não andam atentos à escola bíblica. Porque ainda na semana passada o pastor Zé António lembrou isso aqui. Que Jesus está na palavra de Deus desde o primeiro livro até o último. Pode não estar diretamente, não está lá o nome de Jesus. Mas irmãos, ele está presente em todos os livros. Eu sei que pode parecer difícil. Mas, por exemplo, em Gênesis, eu lembro-me daquele episódio em que Jacó lutou com um anjo. Quem é que já leu essa passagem, não é? Mas na tradução é Elohim, não é um anjo. Porquê que a Septuaginta falou no anjo do Senhor, ou fala num anjo? Porque para eles era difícil de compreender que Deus se predispusesse a lutar com um de nós. Mas o que é certo é que Deus é o Deus das multidões e é o Deus pessoal. É o Deus de toda a terra e de todo o universo e é o Deus da Zélia, do António, do Rui, do João e de todos, cada um de nós aqui. É o Deus de todo o Israel e é o Deus de todo o Portugal e é o Deus da Carla, da Alice e do Tiago. Portanto, ele é no geral e é pessoal. E porquê que Deus teve que fazer aquilo com aquele homem? Porque se Deus não fosse lá, Jacó nunca se tinha tornado naquilo que Deus queria que ele se tornasse. A nação de Israel. Abraão, Isaque, Jacó. Lembra-se, vocês deviam de voltar a ouvir esta pregação do pastor Zé António sobre as 3 gerações, para nós percebermos isto mesmo a fundo. Abraão foi um homem que foi o que foi. Chamam-lhe o pai da fé. Vocês, se calhar, não sabem, mas ele no fim da vida já estava virado para a idolatria. Morreu com 178 anos à volta disso. Farto de bons dias, rico, cheio de posses, cheio de tudo e mais alguma coisa. Mas por causa da mulher com quem ele se casou em segundas núpcias, já estava virado para a idolatria. É preciso ter um cuidado tremendo com aquilo que fazemos. Isaac, segunda geração, já não foi igual ao pai. Teve tudo de mão beijada. Então ele já não clamava a Deus da mesma forma que o pai. E a prova disso foi o resultado nos filhos. Os 2 filhos gêmeos, diferentes, não é? Mas pronto, nasceram na mesma altura, com a diferença de segundos, porque o Jacó vinha agarrado ao calcanhar do irmão, de Esaú. E aquilo que nós vemos aqui é que eles eram a noite e o dia, e não é esse o problema. O problema é que ele nunca soube incutir nos filhos os mesmos princípios que o pai lhe incutiu a ele. Porque ele também nunca os viveu. E a única coisa que para ele era importante, quando chegou à velhice, era que lhe fizessem lá o prato que ele gostava, que eu
hoje traduz como ensopado de borrego, muita gente gosta daquilo. E era para quê? Era para ter a barriguinha cheia e então depois abençoava. Ah, mas o pastor, mas ele foi ver se os braços do filho eram peludos, ele foi ver. Um pai e uma mãe sabem como é que os filhos são. Não é por ter uma pele de animal no braço que vamos achar que é o nosso filho. Os nossos filhos têm um cheiro característico. A voz é característica. A postura, a resposta. Vocês estão a compreender? Ele fala, mas ele era cego. Ele não estava cego, ele estava quase cego. Ele foi enganado, supostamente, não é? Pelas peles dos animais. Não, ele foi enganado pela barriga dele. Ele queria um ensopado de borrego, ele queria aquele prato e ele não se interessou se era Esaú, se era Jacó que trazia. Ele queria era que um deles lhe trouxesse a papinha. Isto mostra que ele nunca viveu os princípios do pai e que nunca soube transmitir isso para os filhos, porque quando foi à altura de cada um se respeitar, nenhum se respeitou. Um vendeu a primogenitura por um prato de lentilhas e o outro quis ocupar o lugar do irmão para receber ele a bênção da primogenitura, na vez de ser o próprio irmão a fazê-lo. Isto diz muita coisa. E depois vamos a ver, se Deus não lidasse com Jacó da maneira como lidou, ele nunca iria mudar. Ele nunca iria deixar de ser como era. Ele ia ser o eterno trapaceiro, mentiroso, enganador. E Deus só conseguiu lidar com ele depois de ele também ter sido enganado, humilhado, maltratado pelo próprio tio. Então, quando ele vai ao confronto com o irmão, Deus aparece-lhe naquela noite, porque ele estava disposto a andar à bulha com o irmão outra vez, para manter o que era dele. A prova disso é que ele mandou a mulher e os filhos dos empregados com toda a sua riqueza para longe. E ele mandou uns presentes, tipo, deixa-me cá aplacar a fúria dele. Ele sabia bem o que é que tinha feito. Mas Deus teve aquele encontro com ele, porque viu naquele coração, apesar de tudo, sinceridade na aflição dele. Sendo o irmão como era, o irmão matava-o à distância. Então ele ficou aflito. E Deus veio ter com ele. E essa luta entre o anjo do Senhor e Jacó é Jesus. É a luta que você tem e eu tenho para transformar o nosso caráter. E o que é que o anjo teve que fazer? Neste caso, Jesus teve que lhe fazer, teve que lhe mexer na coxa, tirar-lhe um nervo da coxa, que vocês hoje chamam ciática. Por isso é que às vezes quando as pessoas me dizem, é uma dor ciática, eu geralmente não oro assim muito com isso, porque Deus está a fazer qualquer coisa, Deus quer transformar qualquer coisa nos vossos caráteres com isso. Porque Ele mexe aí, essa dor é uma dor que nos apanha a cabeça e vai até ao calcanhar. É uma dor debilitante que nem se consegue pensar, quanto mais andar, fazer seja o que for. Veja a dor que Deus teve que provocar em Jacó para ele mudar o caráter dele. E eu era muito novinho quando aprendi esta frase. Cuidado com o líder cristão que não cocheia. É sinal que Deus não mexeu lá ainda naquele nervo. Não tem que cochear fisicamente. Vocês percebem o que eu estou a dizer? Podemos ir a Êxodo, podemos ir a muitos livros. Eu falo-vos de Jesus em cada um deles. Em Josué, ele apareceu a Josué, sentado na muralha de Jericó. E está lá como o anjo do Senhor. Então, a Septuaginta, os 70, quando estavam a traduzir, tiveram muita dificuldade em entender que Deus fosse tratar pessoalmente com certos da Bíblia. Porque aquela cabeça ainda só achava que Deus estava sentado lá no trono, lá muito ao fundo, lá muito em cima. Inalcançável. E era uma ideia muito difícil de buscar que Ele pudesse
lidar connosco pessoalmente, mas Ele lida connosco pessoalmente. Nunca se esqueçam da pergunta de domingo. Onde é que tu estavas? A maior prova que eu e você temos de que Deus lida pessoalmente connosco. Que Deus não vai perguntar a terceiros por nós. Ele vem perguntar a nós. Ah, pastor, mas quando foi Caim e Abel, ele foi perguntar a Caim, o sangue do inocente clamava desde a terra. O sangue do inocente já lhe tinha dito o que é que se tinha passado. Ele só queria ver o que é que o coração de Caim dizia. Então, o que é que isto tem a ver? Tem a ver que nós começamos por ver. E temos que alcançar isto. Não sei como, mas Deus vai nos dar a sabedoria para isso. Que a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi o suficiente para pagar o preço por todos quantos crerem nele, dali para a frente e dali para trás. Primeiro que tudo, eu quero-vos mostrar o versículo que diz isso. Apocalipse 13, versículo 8. E é engraçado que isto está referido numa passagem bíblica que fala da besta, fala de Satanás, não é? E fala do poder satânico em ação, não é? Versículo 3. Também vi uma das suas cabeças como se fora ferida de morte. Mas a sua ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu à besta a sua autoridade. E adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfémias. Deu-se-lhe autoridade para atuar por 42 meses. Eu estou a ler isto só para vocês perceberem o contexto, está bem? Porque isto é para explicar a vocês o poder de Satanás e a forma como ele vai agir. Ok? E às vezes a gente pensa assim, o que é uma besta? Não é a besta que você está a pensar, mas é um bicho, é um animal feroz. E geralmente é daqueles animais com os quais você corre, sem lhe dizer bom dia e sem se despedir. Percebe o que eu estou a dizer? Quando a palavra besta é escolhida com muita autoridade e com muita sabedoria. E veja que esta besta falava, curava, transformava, fazia sinais e prodígios. E o dragão, que no fundo é Satanás, que é o poder espiritual, deu-lhe a autoridade. Portanto, este fulano, que representa multidões, por isso é que ele sobressai da areia, representa multidões, nações, países, continentes, tinha tanto poder para fazer isto que você vai ler. Abriu a boca em blasfémia contra Deus para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Veja que ele não falou para dizer mal da igreja aqui na terra. Falou para dizer mal daquele que está no trono, contra o céu e contra o tabernáculo que está no céu. Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos, e é aqui que eu quero entrar, e vencê-los. E deu-se-lhe autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ora, apesar de Jesus Cristo só ter morrido em uma certa altura da história humana, a decisão que ele tomou foi ainda antes da fundação do mundo. Pode parecer estranho. Então, mas se Deus sabia que Adão ia pecar, por que é que ele avançou? Por amor. Por amor. Quantas vezes nós não sabemos... vou fazer uma comparação e não se ofendam com a comparação. Eu gostava muito de ter um cãozinho em casa. Mas eu não vou ter um cãozinho porque ele vai fazer xixi e cocó em casa.
E a pessoa pensa assim durante um tempo, mas depois a vontade de o ter é tanta que mesmo a saber que ele vai fazer xixi e cocó em casa, a gente avança. Porquê? Por amor. Porque queremos dar amor a um bicho. Um filho. Queremos ter um filho. Mesmo sabendo que um dia ele vai nos virar as costas, vai nos pôr num lar, ou vai nos abandonar, ou vai nos trazer dissabores. Porquê é que avançamos na mesma? Por amor. Porque queremos dar amor a outro ser humano. Queremos abraçá-lo, queremos ouvir da boca dele: eu te amo, mamãe, eu te amo, papá. Mesmo sabendo os erros, os dissabores, as angústias, as tristezas, tudo aquilo que possa advir de um filho, nós avançamos por amor. Às vezes as pessoas perguntam: então se Deus sabia que Adão ia pecar, porque é que Deus não fez algo por isso? Não, não fez. Porque Ele não vai decidir a minha vida e a sua. Ele não pode decidir as coisas que você quer fazer no seu dia a dia. Nós não temos livre-arbítrio. Metam isso na cabeça. Uns de nós nascemos para a honra e outros nasceram para a desonra. As nossas decisões as decisões do dia a dia, a nossa livre escolha é que define se cumprimos o plano de Deus dentro do tempo de Deus ou se levamos mais tempo a cumpri-lo. Mas nós não vamos fugir daquilo que Deus estabeleceu. Porque é que Deus não mudou Adão? Ele poderia ter feito 1000 Adões. milhões de Adões. Todos iriam falhar. Porque Ele deu-lhes e deu-nos a sua imagem e a sua semelhança, mas não a sua perfeição. Ele deu-nos a sua imagem. Nós temos 2 braços, temos 2 pernas, temos 2 orelhas, temos um nariz com 2 narinas. Você conhece alguém com 3 narinas? Porquê? Porque é a semelhança dele. E a imagem? Qual é a imagem dele? Seres sencientes que pensam pela sua própria cabeça, que tomam as suas decisões, às quais nós chamamos e devemos de chamar de livre escolha, mas que estão debaixo de um plano que Deus estabeleceu ainda antes da fundação do mundo. Porquê que Ele não nos deu a perfeição? Eu vou-vos dizer porquê. Porque mais tarde ou mais cedo íamos querer ser iguais a Ele. Então, mas se eu sou perfeito, não vou cair nesse erro. Que é que eu lhe lembro de Lúcifer. E foi o único, de todos os querubins, foi o único que se rebelou contra Deus. Porque era tão importante, tinha tanta autoridade, tinha tanta coisa, que achou que tinha que ser maior do que Deus. Vocês estão a entender o que eu estou a partilhar convosco? E quando a gente analisa isto tudo, eu penso tanto nestas coisas, eu pensava muito nisto. Senhor, como é que o teu povo, ainda antes de Jesus, como é que eles puderam ser salvos? Eu sei que eles tiveram que acreditar nele. Jesus, quando foi ao inferno, Jesus esteve no Hades. Ele não esteve no inferno, no seio de Abraão, para ser consolado. Não, ele foi ao outro lado. Ele pagou o preço por mim e por si. E ele foi lá para pregar a verdade aos que estavam lá. Porque vamos lá ser honestos. O seio de Abraão estava cheio, sim, de Jacós, de Eliseus, de Elias, de Moisés, desses profetas maravilhosos e bons. E aqueles que morreram angustiados, tristes,
desanimados, que levantaram os olhos aos céus e pensaram: onde é que tu estás, Senhor? Ou você pensa que o desânimo, esse desânimo que vocês às vezes permitem que suba ao vosso coração, você acha que isso é uma coisa da nova aliança? Isto é só desde 1843. As pessoas em 1842 não eram desanimadas, andavam sempre felizes aí. Não. Estão a perceber o ridículo? Agora imagine no Velho Testamento, depois de ouvir a profecia de Isaías, Isaías 11, Isaías 53, Isaías 61, a pessoa começa a ouvir isto e diz: vem um Messias. Mas afinal de contas o Messias só veio 700 anos depois. E naquele período de 700 anos, quantos não morreram desanimados? Quantos não morreram angustiados? À espera. À espera que ele viesse. Então a esses, ele foi lá pregar para eles. Olha, aqui estou eu. Esperaram por mim. Por isso, todos quantos creram nele foram ressuscitados. Que é o que acontece comigo e consigo. E ainda que esteja morto, viverá. Então esta é a maior prova que eu tenho para vos dar. Como é que as pessoas antes do sacrifício de Jesus, como é que eles poderiam ser salvos? Cristo morreu antes da fundação do mundo, a decisão, porque a morte, o executar da morte, não é mais do que executar de algo que já estava decidido. Por isso é que é tão importante as decisões que nós tomamos. E porque é que é importante nós não decidirmos, nós nunca decidirmos sem pensar bem o que estamos a pensar, o que estamos a preparar antes. Porque nós hoje temos a mania de decidir e desfazer logo a seguir. Mas em Eclesiastes 5 diz para nós não agirmos desta maneira. Que se prometemos, se decidimos, temos que cumprir até ao fim. E se decidimos errado, temos que pedir perdão ao Senhor. Senhor, eu ia desistir, isto não era a tua vontade, perdoa-me. Senhor, eu ia fazer mais asneira, perdoa-me. Porque senão a nossa palavra deixa de ter valor para Ele. Vocês estão a entender? Outra coisa que eu quero que vocês entendam. Antes da fundação do mundo, o tempo que estava em vigor é o mesmo tempo para o qual vamos um dia com Jesus, que é a eternidade. A eternidade não tem tempo, não tem prazo, não tem... é para além do tempo. A eternidade é exatamente como Deus. Está para além da eficácia do tempo. Por isso Ele é eterno e nós não. Às vezes as pessoas ficam zangadas quando eu falo um bocadinho sobre isto, mas a verdade é que nós temos a imagem e a semelhança, mas não quer dizer que sejamos tal e qual como Deus. Não somos. A primeira coisa que nós não somos é que nós somos mortais. Ele não. Ele tem um poder que nós não temos. Ele quer se usar de nós para usar esse poder em nós e nos outros. Sim. Mas logo no momento em que achamos que aquilo é nosso, Ele recua porque Ele não partilha a sua glória com ninguém. Deus que é Deus não é arrogante. Mas nós temos esta tendência terrível de nos tornarmos arrogantes assim que temos um pozinho mais. Vocês estão a entender o que eu estou a partilhar convosco? Eu, esta semana, estava a ver um documentário no canal História sobre a capacidade que o homem tem de inventiva, criativa.
E uma coisa comum a quase todos os matemáticos do século XIX, século XX, quase todos, é que eles não conseguem atribuir a sua capacidade matemática, a sua capacidade de raciocínio a eles mesmos. Por exemplo, em 5 ou 6 ou 7 matemáticos que foram muito conhecidos já no século XX, há um que diz que era Deus que falava com ele. Que era Deus que lhe dava os números, era Deus que lhe dava as fórmulas, as equações, que o fazia sonhar com os números. Mas havia um que lhe dizia que eram matemáticos mortos. Portanto, diziam que ele era esquizofrénico. Um até bem conhecido. Outro dizia que era um extraterrestre, que lhe dava os números. Este que eu estou a falar era o que descobriu e desencriptou a Enigma, a máquina de encriptar mensagens dos nazis. E eu poderia continuar a falar, todos eles falam em alguém que lhes dava as fórmulas, alguém que lhes dava, alguém que partilhava. Só um, em tantos que eu vi, só um dizia que era Deus que falava com ele. E era o único que era rejeitado. Todos os outros, havia um que dizia que eram os matemáticos mortos, aceitavam-no bem. Um indiano que dizia que era uma deusa de 12 braços, aceitavam-no bem. O outro que dizia que era um extraterrestre, aceitaram-no bem. Mas aquele que dizia que era Deus que falava com ele, sempre o rejeitaram, apesar de não poderem rejeitar aquilo que ele apresentava, porque era mesmo coisas extraordinárias. Algumas delas que ainda hoje não conseguem resolver. E se nós entendermos isto e percebemos que se temos um dom que nos faz ser extraordinários, esse dom vem de Deus. Esse dom vem de Deus, não é nosso. Eu sou muito bom. Já perdemos tudo. Que possamos entender isso. Nós temos a imagem. Nós somos uma fotocópia dele. Então não podemos ser iguais, não podemos nunca. Vocês estão a entender? E à medida que eu vou falando mais nisto, para explicar isto a vocês, vamos vendo quão pequeninos nós somos, quão limitados nós somos. Que até aqueles que eram do Velho Testamento, alguns precisaram de ir provar o inferno, porque a certa dada altura perderam a fé. A certa dada altura perderam a fé. Você acha que a passagem bíblica que está em Hebreus 10, 38 é só do Novo Testamento? Mas o justo viverá pela fé? Pois eu quero dizer que essa passagem está no Velho Testamento. A fé verdadeira é um bem comum que Deus nos deu para nós entendermos a palavra, entendermos quem Ele é e acreditarmos nele mesmo nunca o tendo visto. Por isso é que não se chama crença, chama-se fé, porque é uma coisa extraordinária. É uma coisa que eu até posso dizer que é sobrenatural. Vocês estão a entender? Acreditar em Deus é sobrenatural, não é para todos. Por isso eu acredito cada dia mais e mais e mais que uns fomos predestinados à salvação e outros foram predestinados àquilo que vocês sabem. Eu sei que isto pode ser difícil de nós entendermos. A mim é-me difícil de entender que algum da minha família pode ter sido predestinado à desonra. Nem quero pensar nisso. Nem quero pensar que poderei passar com algum da minha família fora do céu, fora da presença de Deus.
nem quer pensar nisso. Mas o que é certo é que Paulo, vendo que isto era difícil de entender até aos apóstolos, o apóstolo Pedro disse que Paulo escrevia coisas de difícil interpretação. Paulo decidiu explicar isto de uma maneira muito simples. Numa casa há vasos para honra. O vaso que transporta o vinho para a refeição, ou a água. O vaso que lava as mãos, não é? Que com a água lava as mãos. O vaso que serve para transportar riquezas, não é? Etc. E depois há vasos para desonra, como o vaso sanitário. Certo? E agora já não há esse costume, mas havia as cuspideiras. Eu não sei se você alguma vez estudou isso, mas eu estudei. Havia sempre um vaso que geralmente era de barro. Era propositadamente de barro, para onde as pessoas cuspiam. Que era para terem cuidado. Quem partisse ou aquilo sujava tudo. E a pessoa ficava logo associada àquilo. Então há vasos para honra e há vasos para desonra. É difícil de entender, é difícil de abraçar. Eu acredito que sim, mas esta é a realidade. Esta que é a grande realidade, irmãos. E todos temos um plano de Deus para cumprir. Agora, as minhas decisões, a minha livre escolha, vai desde pequenas coisas a grandes coisas, como eu escolher esta camisola cinzenta hoje, ou escolher no caminho para casa, na vez de ir para a autoestrada e ir por dentro. E isso pode ter uma implicação na minha vida que nem eu sei. Por exemplo, você entrar numa sala e não dizer bom dia à pessoa que lá está, pode vir a ter uma repercussão na sua vida que você nem sonha no futuro. Um simples bom dia. E outras coisas que eu prefiro não mencionar, mas que vocês podem pensar e podem se aperceber, desde a coisa mais pequena do mundo à maior das decisões sobre, por exemplo, se eu vou gastar este dinheiro ou não vou. E são coisas que Deus se predispõe a ajudar-nos, sabia? Porque Ele sabe que o plano dele vai se cumprir, mas pode ser ou pelo caminho mais fácil ou pelo caminho mais difícil. E aí, dentro dessas duas escolhas, Deus vem e predispõe-se a ajudar-nos nas nossas escolhas diárias. Ele próprio incentiva-nos a... Como vocês quando me dizem assim, parece que senti da parte de Deus fazer assim. Vocês estão a perceber? Depois às vezes há as nossas teimosias. E Deus vai e altera de outra maneira. Então, o voo era para ser às 8, mas houve um nevoeiro e afinal de contas só foi às 10. E você só pode imaginar o que é que Deus nos terá livrado naquele bocadinho. Ninguém sabe, nem você nunca vai saber. Quem é que me está a entender? Então, a salvação nunca foi pela lei. A lei não salva ninguém. A salvação sempre foi pela graça. Sempre será pela graça. O favor não merecido, eu não merecia, mas Ele fez. O amor incondicional. Peço desculpa. O amor que mesmo sabendo que vamos cometer erros, mesmo sabendo que vamos errar,
mesmo sabendo que vamos pôr o pé na argola tantas vezes, Ele olhou para nós e pensou: vale a pena. Vale muito a pena. E quando eu vejo o Velho Testamento e vejo Nabucodonosores e vejo Darius e vejo esses reis e Acabes e outros reis de Israel, Saul, até o próprio Davi. Há pessoas que gostam muito de Davi e falam de Davi como se Davi fosse um supra-sumo. É dos reis que eu menos gosto. Eu sei que é o homem segundo o coração de Deus. Tudo bem, está certo. Isso ninguém lhe pode tirar porque foi Deus que o disse. Mas que é dos reis que eu menos gosto, porque faz-me lembrar aqueles meninos que fazem as coisas já a contar com o perdão. Eu vou fazer, mas depois perdão. No entanto, eu quando vejo estas coisas, é aqui que eu vejo o grande amor de Deus por mim, por si e por todos nós. Que apesar destas coisadas todas, Ele nos amou, nos ama e nos amará. Posso ouvir um amém? Portanto, apesar do versículo que eu fui buscar, para mim é o mais evidente, estar relacionado com uma fase difícil da Terra, mas que você percebe o que é que lá está escrito, não é? No versículo 8, no Apocalipse 13:8, adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro. Isto quer dizer o quê? Que isto vai acontecer já depois da igreja ser arrebatada. Porque esses nomes não estão escritos no livro do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Este versículo não é por acaso, sabe? Porque o que João está aqui a dizer é: o Cordeiro foi morto ainda antes da fundação do mundo. Vocês tiveram todas as oportunidades e mais algumas de se arrepender. Porque eu creio, mas isto sou eu. Não é doutrina, nunca falei isto com o pastor Zé António, nunca falei isto com outro pastor. Sou eu, é o João. Eu creio que apesar de uns serem para honra e outros serem para desonra, que não haja um que seja para desonra, cujos olhos se abram e se arrependa, que o Senhor não o receba. Porque senão, porque é que Deus mandaria Jonas a Nínive? Afinal de contas, eles eram todos pecadores. Diz que era desde o rei até o mais pequeno. E, no entanto, ele mandou Jonas a Nínive e Jonas pregou e diz que foi uma pregação dura. A cidade era enorme, 3 dias de caminho. 3 dias de caminho, 3 dias sempre a andar. Sabe qual é a distância de um dia de caminho da Bíblia? São 40 quilómetros. 120 quilómetros a atravessar. Veja o tamanho da cidade. Por isso, Deus, quando falou na grande cidade de Nínive. Devia ser uma cidade gigantesca. E ainda assim, quando eu leio, quando eu leio a palavra e vejo a resposta que Deus dá a Jonas, não sei se vocês querem abrir comigo, Jonas 4.
Jonas estava irado porque a cidade era pecadora, era má. E ele sabia que Deus mandando lá, o povo ia se arrepender. E ele achava justo o pecador pagar pelo seu preço. Pois, mas Deus, aos olhos dos homens, Deus é injusto. Ainda hoje dizem que Deus é injusto. Mas ele, aos seus santos olhos, ele é sempre justo. E a prova disso é que ele manda Jonas a Nínive. Jonas fala contra a cidade. Diz que o Senhor vai destruir todos. Tudo. Se não se arrependerem. Aquilo chega ao rei. O rei ouve aquilo. Rasga as vestes. Decreta um jejum. Saco e cinza. E oração. Na cidade inteira. Animais incluídos. E Jonas sai da cidade, zangado, quando ele via de ficar feliz por ver o arrependimento. Afinal de contas, porque é que nós pregamos? Para que é que pregamos a palavra? Não é para ver o castigo. Porque é que eu tenho anunciado o pecado no corpo de Cristo? Porque é que eu falo contra o pecado nas igrejas? Porque eu quero ver o castigo nelas? Não. Eu quero é que se arrependam. Eu quero é que mudem. Porque há muito trabalho, há muita gente para salvar e não pode ser só um. Mas há muitos assim como Jonas, como o profeta Jonas. Zangou-se com Deus, saiu da cidade e ficou ali só para ver o que é que ia acontecer. E no entanto, Deus, quando fala com Jonas, diz-lhe assim, versículo 11: E não hei de eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive? Em que há mais de 120 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a esquerda. E também muitos animais. Veja, a compaixão de Deus. Por isso não me custa acreditar que se Deus vir um dos vasos de desonra se arrepender, Ele recebe-o. Mas isto prova que a compaixão de Deus não é só pelos que estão na graça e que estão na nova aliança. Ele pensou em todos os outros desde a fundação do mundo. Ele pensou em todos. Ele não se esqueceu de ninguém. Esta é a compaixão de Deus. Esta é que é a grande misericórdia de Deus. E que nós precisamos ter isto bem vincado dentro do nosso coração. Amém? Então, eu não sei se alguma vez você se questionou como é que os de antigamente, não é? Os do Velho Testamento eram salvos. Era assim desta forma também. Porquê? Porque Cristo não foi, não será, Cristo é suficiente para todo aquele que nele crer. Amém? A segunda coisa que eu gostava de partilhar, ou a segunda resposta que eu gostava de dar a vocês hoje, tem a ver com outro assunto que já me foi feita a pergunta também no grupo do WhatsApp e eu não me esqueci que tenho outra coisa para responder, mas não vai ser hoje. Porquê que Jesus é chamado Filho do Homem? Não é? Há muitas vezes a expressão no Novo Testamento, Filho do Homem, e até no Velho Testamento, Filho do Homem, faz isto, faz aquilo.
Jesus, quando se refere a si próprio como o Filho do Homem, em todos os seus discursos, em todas as palavras que ele fala, quando ele se refere a si próprio como sendo o Filho do Homem, é uma forma de ele se autorrevelar, de ele revelar a sua própria identidade. Porquê? Porque ele é o único que é ao mesmo tempo Deus e homem. Nunca deixou de ser Deus, no entanto nasceu nesta terra da mesma forma como todos nós nascemos. Então, mesmo sendo filho do homem, ele estava a dizer que se identificava comigo e consigo. Ele estava a dizer que, apesar de ser filho de Deus, naquele momento, ele referia-se a ele próprio como o Filho do Homem, para que nós entendêssemos, nós e os que estavam a ouvi-lo na altura, e todos aqueles que vierem a ouvi-lo no futuro, entendam que ele sabe o que é ser um ser humano. Que ele sabe o que é acordar, deitar bem e acordar com um pé inchado. Ele sabe perfeitamente o que é deitar a chorar e de manhã acordar com uma energia como se nada fosse. Ele sabe o que é andar com febre. Ele sabe o que é andar com dores. Sabe porquê que eu sei isso? Porque a Bíblia diz em Isaías 53 que ele era experimentado nos trabalhos. Não era só a função de trabalho do seu emprego. Ele era experimentado, ou seja, ele era experiente nas coisas da vida cotidiana. Ele sabe o que é ser rejeitado. Irmãos, ele até sabe o que é ser tratado como um órfão. Porque a uma certa dada altura, o que acontece? José desaparece da história, fica só Maria, Jesus e os irmãos, e muitas das pessoas, quando o ouviam falar na Galileia e em Nazaré, diziam: mas não é este o filho do carpinteiro? Não é porque o carpinteiro fosse uma profissão menor, até não era, nem é, mas era porque provavelmente era o falecido. Que é com quem diz: então, mas este agora tem a mania que vai ocupar o lugar do pai? Vocês perceberam? Quem é que este pensa que é? Olha, ontem estava a fazer o móvel da cozinha lá para casa e hoje está a pregar a palavra. Vocês percebem isto? Portanto, quando você ler Jesus referir-se a ele próprio como o Filho do Homem, ele está a dizer: eu sou um homem. Não deixo de ser quem sou por ser homem, por ter nascido nesta terra, por vir saber o que é o preço e o preço que eu tive que pagar para estar convosco. É como se ele dissesse: eu sou de vosso descendente. Vocês entendem? Por exemplo, podemos ir num instantinho a Salmos 8. Diz assim o versículo 4. Até podemos ler no 3. Primeiro, 3. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, para que te lembres dele, ou o filho do homem, para que o visites. Quem é a criação, para que te lembres dele? Tu que criaste todas as coisas, tu que criaste os planetas, as estrelas. Já pensou no Sol, que é 400 vezes maior que a Terra? Uma estrela tão grande. E se eu lhe disser que há estrelas 400 vezes maior que o nosso Sol?
e buracos negros 100.000 vezes maiores do que todo o sistema solar. Ele criou todas essas coisas. Quem somos nós para que Ele se lembre de nós ou da nossa descendência? É o que diz aqui, por outras palavras. Olha o 5, que é um versículo que ainda hoje ninguém gosta, principalmente das religiões tradicionais, batista, episcopal, presbiteriana, a Assembleia não sei como é que é agora, mas antigamente também não gostava. Porque diz assim o 5, contudo, pouco abaixo de Deus o fizeste, de glória e de honra o coroaste. A vossa versão está diferente, não está? Não? Pois está certo, pouco menor o fizeste do que os anjos. Mas está errado. Aquela versão que está no ecrã está errada. E porquê? Porque foi o que obrigaram João Ferreira de Almeida a traduzir. A Igreja Católica nunca poderia permitir que o homem fosse superior aos anjos. Mas o homem é superior aos anjos, sim. E porquê é que eles não podiam permitir isso? Porque eles cultuavam os santos e os anjos. E nunca faria sentido que se cultuasse os anjos quando os anjos são menores aos homens. Mas a Bíblia diz, contudo, pouco abaixo de Deus o fizeste. Por isso eu disse há bocadinho. Está a ver a continuação daquilo que estamos a falar? Que nos fez à sua imagem e semelhança, mas não nos fez igual a Ele. Não nos deu as mesmas premissas. Contudo, pouco abaixo de Deus o fizeste, de glória e de honra o coroaste. É verdade. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. As ovelhas e os bois, assim como os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, tudo o que se passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Estão a ver? O versículo 5 do Salmo 8, põe lá, Tiago, faz favor. Pois pouco menor o fizeste do que os anjos. Não, está errado. Não é isso que está no original. Estão a ver? E de glória e de honra o coroaste. Esta frase está a pôr os anjos acima de nós. Porquê é que eu sei que os anjos não são superiores a nós? Porque, por exemplo, quando o anjo Gabriel foi visitar Daniel, Daniel estava há 21 dias à espera de resposta do Senhor, em jejum e oração, fraco, enfraquecido, desanimado, pensava que Deus já se tinha esquecido dele, e quando o anjo Gabriel lhe aparece à frente, a expressão que está, até podemos lá ir, você quer ver onde é que isso está? Daniel capítulo 7, vamos lá no instantinho? Vocês já sabem que eu gosto muito de mostrar aquilo que falo. Você depois pode ler em casa o 10, o 11, o 12, o 13, o 7, o 8, o 9 até o 10 de Daniel. Você vai ver, quando o anjo Gabriel lhe aparece à frente, a expressão que ele usa é Daniel 7. O anjo Gabriel, quando lhe aparece, a primeira reação dele é curvar-se e pôr-se no chão, em adoração. E o anjo diz-lhe o quê? Sim, senhora, dá-me cá o teu dízimo e a tua oferta? Não. Olha, não faças tal, porque eu sou teu conservo. A mesma coisa se repetiu em Apocalipse com o apóstolo João. Quando ele se ajoelhou perante o anjo disse-lhe, não faças isso. Eu sou um conservo teu. Então os anjos são superiores a nós? Não, não são. Por isso é que Satanás, ou Lúcifer, nos odeia tanto. Porque nós fomos feitos com aquilo que ele nunca haveria de ter, que era a imagem e semelhança. Pastor, porquê é que você diz isso? Se as descrições dos anjos também são seres com dois braços,
com duas pernas, com duas narinas, com dois ouvidos. Sim, algum de vocês tem asas? Não? Dava jeito, não é? Pois. Mas, por exemplo, os serafins, seraf, seres feitos de fogo. Alguém aqui é feito de fogo? Seraf tem 6 asas. Então, são parecidos com Deus, são parecidos. Mas a imagem e a semelhança só nós é que temos. Vocês estão a entender agora? E a Bíblia fala de muito mais seres criados por Deus. Para além dos querubins, os serafins, os anjos guerreiros, os mensageiros, há tronos, domínios, hostes espirituais. Hostes espirituais, pastor? Sim. Que em Efésios, Paulo fala nas hostes espirituais da maldade. Mas quer dizer que também há da bondade. Hostes espirituais, tronos, domínios, são seres que estão nas regiões celestiais. E aqueles que são referidos para o bem servem a Deus. Criação dele. Que também não têm livre arbítrio, mas têm livre escolha. E a prova que eu tenho que tem livre escolha, sabe qual é? É que Lúcifer escolheu rebelar-se contra Deus, mesmo sabendo o destino que lhe iria dar. E arrastou 1/3 dos anjos, que são mais numerosos do que os grãos de areia das praias de todo este planeta. Arrastou 1/3 dos anjos com ele, ao engano, porque também eles decidiram escolher aquele caminho. Então Deus criou-os para quê? Deus também os criou para vasos de desonra. Vamos ler aqui primeiro isto, depois vamos ler outra passagem que fala nisso. Está bem? Então, 13, Daniel 7, versículo 13. Eu estava a olhar nas minhas visões noturnas e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, um como filho do homem. Não é engraçado que a descrição de Jesus, já no Velho Testamento, já era como o filho do homem? É a mesma coisa que dizer assim, um homem perfeitamente normal. E dirigiu-se ao ancião de dias e foi apresentado diante dele. Foi-lhe dado domínio e glória e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Faz lembrar alguém? Um como filho de homem. Está a ver? Porque às vezes as pessoas pensam, e é muito comum isto, principalmente nas religiões orientais, pensam-se, é um Deus. Então estão à espera de ver uma vaca com 8 patas e 16 tetas, uma coisa qualquer, assim, não é? Como a Shiva, tromba de elefante, 12 braços. Dava jeito para arrumar a casa, lavar a louça, aquelas coisas assim. Mas vocês percebem, para que o homem não criasse ideias estapafúrdias com Deus, tanta descrição no Velho Testamento como no Novo, quando se fala de Jesus, é sempre como o Filho do Homem. Que é para nós termos uma imagem dele, não de um bicho, não de um alien, entendem? Mas de um ser criado por Deus, igual a ele. Quem é que me está a entender? Vamos até Judas, capítulo 1, penúltimo livro da Bíblia.
Versículo 4. Porque se introduziram furtivamente certos homens, que já desde há muito estavam destinados para este juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça do nosso Deus, negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Ora, quero lembrar-vos, se bem que já de uma vez para sempre soubestes tudo isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, que anjos é que ele está aqui a falar? Do terço dos anjos que seguiram a Lúcifer. Ele os tem reservado em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se prostituído como aqueles anjos, e ainda após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Elas queriam fazer coisas erradas com os anjos. Mesmo no confronto com o anjo de Deus, o homem preferiu permanecer no seu pecado. Estão a entender o que eu estou a partilhar? Olha aqui, versículo 9. Mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. Ora, isto mostra-me duas coisas. Que, apesar de Lúcifer ter caído, o grau de autoridade de Miguel é exatamente o mesmo de Lúcifer. Por isso ele não o pôde repreender. E como é que ele fez? O Senhor te repreenda. E enganosamente muitos pastores têm ensinado à igreja que nós não podemos repreender o diabo por causa do que está aqui escrito. Baseados em quê? No versículo errado que nós lemos no Salmo 4. No Salmo 8, desculpem. Em que dizia lá que somos menores do que os anjos. Então usam esse... esse arquétipo de doutrina para dizer que não podemos repreender o diabo. Não, nós podemos repreender o diabo em nome de Jesus. Até porque ele próprio disse: tudo o que façais, façai-o em meu nome. Porque senão não tem poder. Nós não temos poder nenhum. E irmãos, vá você a um centro comercial. Se alguém desligar lá o olhinho, nem as portas automáticas abrem se você mandar abrir. É verdade o que eu estou a dizer. Nós não temos autoridade nenhuma, mas aquele que vive em nós tem. Então é isso que nós temos que fazer. Por isso é que é importante, quando for para discutir algum assunto com as forças malignas, terá sempre que ser em nome de Jesus. E não é preciso gritar. Não é preciso ficar vermelho até arrebentar a veia daqui da fonte. Não é preciso estender o dedo e tal. Não. Irmãos, esta semana eu passei mal com uma gripe. E houve uma altura, não sei se foi na terça, se foi na quarta, mas eu penso que foi na terça. Eu no domingo já não estava a 100%, mas como eu não gosto de faltar à casa de Deus, eu vim na mesma. E acho que foi na terça-feira, já à noite, na vez de me sentir melhor, com a medicação que estou a tomar, com os chás que estou a tomar, Jesus Cristo, aquilo que eu tenho posto cá para dentro. Era suposto sentir-me melhor, mas estava-me a sentir pior. E isto não é normal. Então eu estava na minha própria cama, sem levantar a minha voz. Eu só disse assim: todo o espírito de enfermidade, todo o plano diabólico lançado contra mim, fica desde já anulado em nome de Jesus. E eu recuso-me a estar assim. E não me perguntei mais nada, porque eu não me lembro de mais nada, só acordei de manhã. E eu tive 2 ou 3 noites sem dormir. Com a tosse, com o mal-estar, com tudo.
E eu não levantei a voz, até foi baixinho, estava no quarto, não queria acordar a minha mulher. Vocês percebem? Então nós temos autoridade e poder para repreender as situações, mas sem cair na estultícia, sem cair no erro. E é preciso ter a certeza de que aquilo que eu estou a falar vai acontecer não por minha causa, mas por causa daquele que vive em mim. Lá está outra vez a fé, a verdadeira fé. Quem é que me está a entender? Então, eu acho que hoje já expliquei aqui 2 ou 3 coisas. Olha, até posso ir um bocadinho mais longe. Jesus usava, ou intitulava-se ele próprio como o Filho do Homem, não só para nos lembrar a nós que ele, mesmo sendo Deus, ele era tão humano como nós. Segundo, para se identificar com a ideia que o povo tinha sobre o Messias, porque eles estavam à espera de um Messias humano. Primeiro, a própria profecia de Isaías 11 fala num rebento do tronco de Jessé. Então, o que é que eles pensaram? Que era um descendente de David. E Jesus é descendente de David. Ora, para ser descendente tinha que ser uma pessoa nascida. Logo, era um homem. Porquê é que rejeitaram Jesus sendo ele nascido da tribo e da família certa? Porque ele não veio conforme os fariseus, os saduceus e os essénicos queriam que ele viesse. Porque uns queriam que ele viesse como bélico, um general. Porque, irmãos, se nós formos bem a ver, Israel teve juízes durante muitos anos que libertava o povo dos inimigos. Gedeão libertou o povo dos inimigos com aquela batalha que não chegou a acontecer, não é? Ele com 300 homens, só ele é que tinha espada. E com as suas vasilhas e com as suas tochas de fogo, partiram as vasilhas e gritaram uma espada pelo Senhor e por Gedeão, e os inimigos mataram-se eles próprios, automutilaram-se, porque pensaram que o exército era gigantesco. Sansão dava porrada nos filisteus a dar com pau, com aquilo que apanhava à mão, com caixadas de burro, com paus, com pedras. Um dia quiseram-no prender dentro de uma cidade e ele foi e arrancou o portão. Coisas simples. Não. Querem me prender aqui e ele foi e pumba, arrancou o portão da cidade. E outras coisas, umas coisas tremendas que ele fez. Tudo pelo Espírito de Deus, não é? Então o que é que este povo pensou? Este povo que deveria de ser mais erudito. Não, o que há de vir há de ser um Moisés, há de ser um Elias, há de ser um Sansão. Perceberam o tipo de liderança? Há de ser um Ezequias, o rei que trouxe maior prosperidade à nação de Israel. Cavou túneis por baixo de Jerusalém, fez os tanques, porque havia muita lepra e havia muita doença na cidade. Com os tanques acabou-se isso tudo. As pessoas podiam tomar banho e as águas, como eram vivas, estavam sempre a circular, não havia o perigo de contaminação. Instituiu o dia dos leprosos poderem vir à cidade comprar alimentos. Fez muita coisa um homem sábio. Portanto, o que é que eles pensaram? Há de ser um exemplo do que já veio. Só que eles esquecem-se que o poder de Deus não terminou. Ele continua a fazer pessoas novas. Ele continua a fazer e a escrever ADN novo todos os dias. O seu poder não terminou. Então, quando Jesus veio, ele veio como? O filho do carpinteiro. Então, ficaram desiludidos com ele. Por isso é que o rejeitaram. Porque ele, no entanto, como ele se identificava como o filho do homem,
Ele estava a lembrar aos fariseus, aos mestres, que era exatamente o que Daniel citava. Que aquele que haveria de vir era aquele que Daniel viu na visão que nós acabámos de ler, Daniel 7, 13, 14, via como um filho do homem. Ou seja, ele viu o Messias como um homem perfeitamente normal, mas cheio da unção de Deus e cheio do poder de Deus, capaz de fazer coisas extraordinárias. Agora veja aqui uma coisa engraçada. Você sabe que Satanás é um imitador. Como é que você acha que o anticristo vai aparecer? Como um filho do homem. Só que cheio do poder e cheio da malícia de Satanás. Fará sinais e prodígios, com magia, com ilusionismos e com muita coisa. Mas as pessoas vão gostar dele porque ele é um filho do homem. É um descendente nosso. É alguém que, ninguém diria que ele ia dar nisto. Primeiro rejeitámos porque, como é que um homem, filho de carpinteiro, pode dar nisto? E 2000 anos depois, só podia. Ele é humilde, então. Quando alguém ascende assim a ser uma estrela, ou começa a aparecer muito na televisão, um político assim muito coisa, o que é que as pessoas vão logo fazer? Vão logo estudar qual é as origens. E fazem reportagens. Passou muita fominha quando era pequenino, andava descalço. E as pessoas vão ouvir aquilo e vão dizer: ele sabe da vida. Estão a perceber a diferença? Como é que se engana as pessoas? Mas Jesus não queria enganar ninguém. Por isso, eu quero que vocês entendam isto. Qual é a grande diferença entre o Filho do Homem e o Filho do Homem que veio da parte de Deus? É que ele nunca pecou. Ele nunca provou o pecado. Ele nunca cedeu à tentação do erro. E mesmo quando a tentação apertou com ele, o que é que ele fez? Ele remeteu tudo para o Pai, sempre. Não tentarás o Senhor teu Deus, não farás para ti imagem de escultura, não falarás contra isto. Jesus teve sempre a resposta certa para aqueles que o queriam tentar, que o queriam fazer pecar, que o queriam fazer perder o papel para o qual ele foi chamado. Amém? E agora, vocês perceberam onde é que isto tudo se enquadra na vossa vida e na minha? Primeiro, a compaixão e a misericórdia. Continuamos a querer justiça para os outros, compaixão e misericórdia para nós. Quando devíamos de querer compaixão e misericórdia para todos, a começar em nós e acabar nos outros. Eu não quero justiça para os outros. Eu quero é que o Senhor seja compassivo com eles. Porque se o Senhor for compassivo com eles, Ele vai ser compassivo comigo. E segunda coisa que nós vimos aqui é que apesar de ser um homem, ele não deixou de ser Deus. Apesar de eu e você sermos seres humanos, eu ser um homem, você ser uma mulher, seja qual for o nosso sexo, vamos dizer assim, não é? Pecar ou não pecar está nas nossas mãos. É a nossa livre escolha. E nós podemos optar por não pecar. Vai doer muito, porque o pecado atrai, o pecado agrada, o pecado mexe connosco. E nós temos que saber dizer não. Temos que cada dia conseguir dizer não. Amém? Amém? Olha uma coisa. Nunca deseje nada a ninguém quando você estiver irado. Nunca deseje nada a ninguém quando você estiver debaixo de ira. Nem, às vezes a gente diz assim,
estamos zangados, estamos irados e dizemos que nunca passes por que eu estou a passar. O que nós estamos a dizer é: eu quero é que tu passes por aquilo que eu estou a passar, que é para um dia dares valor. Mas não foi isso que eu disse. Pois é, mas a boca diz uma coisa, mas o coração diz outra. Deus zanga-se com o povo por causa disso. Em Jeremias diz, eles dizem uma coisa com a boca e o coração diz outra. Em 1 de Samuel diz que o Senhor olha para o nosso coração, Ele não vê a nossa roupa, Ele não vê se somos bem-sucedidos ou não, Ele olha para o nosso coração. Então, quando você estiver irado, quero um bom conselho: boca de siri. Não diga nada, não fale nada. Mas apetece. Vai apetecer, morda a língua. Faça como eu, às vezes eu mordo a língua e digo: olha, boa, estás a comer carne de porco. Às vezes precisamos mesmo, sabe, eu digo-lhe, às vezes eu brinco com isto, não é? Mas às vezes precisávamos mesmo daquela marretada, daquela cabeçada. Precisávamos mesmo levar aquela pancada na cabeça. Então, antes que isso aconteça, seja você o seu próprio refreio, seja você o seu próprio travão. Cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Não saia da vossa boca palavra nenhuma torpe. Cuidado. Há 3 coisas que depois de atiradas não podem ser recuperadas: a seta atirada, a pedra jogada e a palavra proferida. A pedra atirada eu sei, a seta não sei, que eu nunca, só joguei uma vez de setas e acertei sempre no alvo. Não foi no centro, mas foi lá, no alvo. Mas eu estou a falar mesmo de arco. Não, porque se fosse de setas, pronto, era diferente. Mas a pedra jogada, não me perguntem porque eu devia ter os meus 4, 5 anos. Havia uma pedra, a minha mãe fez umas coisas em cimento, que era por causa dos canteiros, as flores, lá no quintal. E acabou por... Havia lá uma mais partida e aquilo era assim, ainda era um calhau assim, quadrado. Não me perguntem porquê. Mas o meu pai foi levar o lixo e eu fiquei à porta de casa e eu peguei naquilo e atirei. E naquele momento passa um carro e não é que acerta mesmo no carro. A memória que eu tenho é o pum. O pum daquilo no carro. Pum. Bem, eu fiquei... A sensação, não sei, a sensação que dá é: porquê é que eu fiz aquilo? Eles pararam. O meu pai vinha do caixote de lixo, nem estava a perceber bem o que é que estava a passar. Mas não arriscou, não fez moça, não fez nada. A misericórdia de Deus só pode. E ele, quando viu a pedra, porque ele depois viu a pedra ao pé da entrada do quintal, ele viu que não era pedra, era um pedaço de cimento quadrado. Pesadão. Ele pegou naquilo, o carro foi-se embora, ele pegou naquilo, entrou, fechou o portão e só me fez assim a pergunta: porquê é que tu fizeste isso? Eu não sei, tive vontade. E lembro-me dele dizer depois, não sei quem, não sei se foi a minha mãe, se foi ao meu irmão, foi: como é que ele teve força para atirar aquilo no quintal inteiro e acertar no carro? Porque, irmãos, o quintal não era muito grande, mas e para um miúdo pequenino fazer aquilo, uma pedra pesada, e naquele momento vir um carro a passar. Vocês percebem? Portanto, eu sei o que é tirar a pedra e perceber: ui, já não consigo puxar de volta. Ter aquela plena, sabem, aquela plena sensação, ao ouvir o carro, a pedra vai bater no carro. E não me perguntem, o portão tinha assim umas argolas, assim, como é que aquilo passou pelo portão, mas acertou mesmo no carro. Seta atirada, pedra jogada, palavra proferida. Ok?
Vamos orar? Senhor, Deus Todo-Poderoso, graças te damos por este tempo que tivemos na tua presença, ouvir a tua palavra, aprender mais contigo, Senhor. Recebendo de ti, ó Deus, aquilo que tu tens para cada um de nós. Te pedimos em nome do teu Santo Filho Jesus, que tu possas fazer brotar em cada coração esta palavra, Senhor, transformando a nossa vida, transformando cada um de nós, preparando-nos, Senhor, para aquilo que tu tens para cada um de nós. E ajuda-nos a crescer no pleno conhecimento da palavra e também, Senhor, na revelação da mesma. E por isso, hoje te pedimos, revela-te a nós, Senhor. Mostra-te a cada um de nós, Senhor. Dá-nos esta oportunidade de podermos honrar o teu nome também desta maneira, Senhor. Pai, te pedimos em nome de Jesus, conduz-nos até casa em paz e segurança, para que esta presença e esta glória que está aqui possa ir conosco, para que nós possamos abençoar também aqueles que vivem conosco. Em nome de Jesus. Abençoa também a reunião de domingo, Senhor, com Santa Ceia. Enche a tua casa para a tua eterna glória. Em nome de Jesus. E todos dizem comigo, amém. Amém?